Lopes é o nosso convidado. Washington, vamos abrir o faleiro. Entrevista do dia. Adorei. Vamos juntos abrir a nossa rodada de entrevistas, recebendo pela primeira vez aqui no estúdio CBN Cuiabá o economista Vivaldo Lopes. Em pauta, a gente vai falar sobre os dados do PIB. Vivaldo, que honra tê-lo aqui na nossa bancada. Muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela, João, Juliana e todos. Prazer meu, é uma satisfação estar com vocês. E me surpreendi que você é pequenininha pessoalmente, mas eu ouvia você pelo rádio, tem uma voz muito poderosa. Tá lá. E aqui é tão pequenininha. Meio metro para tudo isso. Prazer é meu. Só lembrando, Marcela, quando você foi para... Eu tô de salto, hein, Vivaldo? Você imagina se eu descer daqui. Quando você foi para a França, o Vivaldo veio aqui. É que eu não estava. Primeira vez comigo. Já teve. Uma honra, um prazer imenso, porque conhecimento tem de sobra, acompanha o seu trabalho, super respeitado. E aqui na nossa bancada, para tratar de um assunto tão importante, inclusive já tem pergunta para o senhor aqui, mas antes, para a nossa audiência que vai ouvi-lo como eu, né, pessoalmente pela primeira vez, eu vou pedir para o senhor, a gente tem o bom costume de pedir para os nossos convidados falarem um pouco da sua trajetória, fazer uma breve retrospectiva. Então eu vou pedir para o senhor contar um pouco da sua história antes da gente entrar nessa pauta, ainda mais com o belo currículo e a bela trajetória que tem. Olha, eu costumo citar Belchior, eu sou um rapaz latino-americano que vim do interior lá de Alto Paraguai, sem ter amigos, parentes importantes aqui em Cuiabá, e vim para sobreviver. Saí de uma região de garimpo, que já estava entrando em decadência, na década de 70, saí de lá em 73, terminei o segundo grau em Alto Paraguai, lá, o primeiro grau, aliás, que era o ginásio, né, de antigamente, e lá na cidade não tinha o segundo grau. Então eu vim para cá e me matriculei, fiz o meu segundo grau no Liceu Cuiabano, escola pública, e logo depois passei para a universidade para o curso de Economia em 77, cursei Economia na Universidade Federal e lá também fui professor durante 10 anos de Economia. Portanto, a minha trajetória, depois que me formei, foi sempre atuar e sobreviver como um economista. Atuei como diretor de empresa, como na área privada, e trabalhei numa empresa pública chamada Emater, que agora chama Empaer, durante um bom tempo da minha vida. Aliás, foi um grande aprendizado. E depois eu participei muito da política estudantil, né, combatendo a ditadura, querendo redemocratização do Brasil e tudo mais. E por essa circunstância, acabei tendo contato com algumas pessoas que mais tarde se tornaram agentes políticos importantes aqui, e por meio deles eu recebi um convite do glorioso Dante de Oliveira para ajudá-lo numa campanha e depois ser o secretário de Planejamento e de Finanças dele aqui na capital. E trabalhei então em 93, 94 aqui na prefeitura, e a partir de 95 fui trabalhar no governo do estado como assessor econômico do Dante de Oliveira. E em 97 eu voltei para a prefeitura para ser o secretário de Fazenda do Roberto França, onde fiquei durante 8 anos. E mais tarde fui recambiado para o governo para trabalhar na Secretaria de Fazenda com o então governador Blairo Maggi. Fiquei até 2014 com o governador Silval Barbosa e voltei para a iniciativa privada. Nesse período, mesmo trabalhando em governo, quer seja na prefeitura ou no estado, eu nunca deixei de ter a minha atividade de consultor econômico. Sempre mantive o meu escritório, sempre tive minha empresa, sempre atuei na iniciativa privada. Até porque, como eu não sou um funcionário público concursado, eu sempre entendia que a algum momento eu deixaria de ser secretário e voltaria para a minha lida, que sempre foi dar aulas, dar palestras e trabalhar no meu escritório de economia, de consultoria, que tenho até hoje ali na Avenida Ruiz de Mendonça. E nesse período, entre 2005 e até 2015, eu atuei como consultor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eu tenho que acrescentar mais 3 coisas no currículo dele que ele pulou. Acrescente, professor. Irmão do cracaço Gerson Lopes, que jogou no Flamengo, no Operário, Goiás. Maior batedor de pênalti.
Aí sou eu, não é o meu irmão, não. Ah, Aí tá. sou É eu. de família, é genético o negócio. Maior batedor de Entendi. pênalti. Provas. Tem Do futebol amador, né? Isso. Tô com medo de perguntar para que time ele torce. São Paulino. Paulino. É. Andei sofrendo nos últimos 10 anos. Mas ganhou uns títulos agora. É, Agora eu fiquei mais os humilhados feliz. foram exaltados. E é o embaixador oficial da República Soberana Independente de Alto Paraguai. Olha, Então, tem esse título. Que é a terra onde nasci, né? eu vou acrescentar uma coisa. Eu já venci na vida com os dois professores, com essa sabedoria, com esse currículo, a oportunidade de aprender com os dois. Já posso aposentar, inclusive. Como hoje é aniversário Foi do... pro INSS? Que isso, hein? E Marcela, como hoje é Paixão. aniversário do Onofre, Onofre. eu vou falar uma frase que o Onofre costuma dizer aqui. Claro. O diabo sabe muito, não é porque é inteligente, é porque é velho. Tá muito tempo aí. Credo, professor. Ai, gostei. Vou usar essa frase na TV qualquer dia. Ô, professor Vivaldo, eu quero pedir para o senhor também. No primeiro momento, eu anunciei a sua presença. Eu já recebi aqui a pergunta do Oswaldo, perguntando para explicar o que é o PIB. Né? Muita gente ouve a expressão, busca nas redes sociais, dá um Google ali. Então, antes da gente entrar efetivamente nos números, o senhor vai fazer um balanço. Para quem quer entender o começo dessa história, eu vou pedir para o senhor fazer essa explanação, essa explicação. E, Oswaldo, não tem que ter vergonha nenhuma de perguntar. A gente está aqui para colocar o assunto, para destrinchar e explicar para você que está aí do outro lado. Boa pergunta. É bom ele perguntar até esclarecer, porque a gente fica falando PIB, e as Isso. pessoas, a maior parte tem algumas dúvidas. Mas, resumidamente, o PIB é a produção agregada de riqueza num país medida durante um certo período. Normalmente, ela é medida em trimestres e, no final, é fechada em ano. Portanto, o PIB de 2023, que foi publicado na última sexta-feira, é quanto que agregou, quanto que aumentou ou diminuiu, mas no caso aumentou, a produção de riquezas na economia do Brasil entre janeiro e dezembro de 2023. Não é todo o volume produzido, é o volume produzido, deduzido custo, deduzido impostos, deduzidos insumos de produção, o que acrescentou à economia brasileira durante o ano todo. E o IBGE que faz esse cálculo. É uma métrica bem feita, o IBGE usa a mesma metodologia mundial, é a mesma usada pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Alemanha, pelo Japão, pela China. É uma métrica definida pelo FMI, né, Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial, para que todos os países sigam a mesma metodologia, de tal forma que os PIBs sejam comparáveis entre si. Para que eles sejam comparáveis, por isso que a publicação do PIB sempre são em dólares. Por quê? Porque é a moeda mais universal. Então, o PIB brasileiro é publicado em dólares e depois convertido em reais para a gente entender melhor. Mas a métrica mundial utilizada para mensurar o valor monetário do PIB são os dólares, chamado PPP, dólares de paridade de poder de compra. Não é o dólar normal, não é você pegar o valor do dólar e multiplicar pelo câmbio de ontem. É uma definição que leva em consideração o poder de compra em cada país. Já definido, tirada a inflação do país e tirada a inflação americana, é de onde é a origem do dólar. Portanto, é uma medida que todo mundo espera para ver se naquele ano a economia cresceu um pouco mais, se ficou estagnada ou se diminuiu. Perfeito. É importante, Vivaldo, falar da questão da metodologia que é utilizado, porque como a gente está nessa idiotice da bipolarização aí, tem gente que quando uma coisa quer dar certo, ele inventa uma mentira. Tem outros que quando quer dar errado, inventam uma mentira. Já mudaram até dizendo que foi o presidente da República que mudou a data do carnaval, né? Sim, Como se fosse possível. Agora tem uns falando, é porque mexeram na metodologia, fizeram que a metodologia é universal, não é determinada por uma pessoa ou por um governo, né? E essa que está sendo utilizada agora é que já era utilizada nos anos anteriores. Desde que houve uma convenção mundial dos países seguirem a mesma, porque havia esse questionamento, um país seguia uma métrica, uma metodologia, e depois isso foi universalizado por meio da OCDE, por meio de todos os países que aderiram. Portanto, a mesma metodologia utilizada para calcular o PIB do Brasil é o do Japão, da Argentina, do Chile, do Canadá, dos Estados Unidos. E olha, professor, já tem gente aqui, cadê o nome? Meu xará, Marcelo está falando, bom saber da metodologia universal, mas existe uma auditoria
ou se em alguns países, porque aqui no Brasil, ele colocou entre aspas, tem que acompanhar para averiguar, não é, professor João Edson? Ele está dizendo se existe esse acompanhamento, essa espécie de auditoria, já que é padronizado a metodologia? A auditoria é feita pelo mercado. Em todo o mundo, não existe uma empresa, ninguém auditando o cálculo do PIB. Sim. O que tem é a aceitação desses dados. No mercado, como a metodologia ela é conhecida, permite, por exemplo, que as grandes empresas de consultoria também façam seus cálculos preliminares do PIB. Aqui no Brasil, quem calcula o PIB e é aceito como o dado oficial é o IBGE. Ele tem um histórico longo disso. Você já teve muitos questionamentos, mas nunca houve questionamento, quer seja do mercado, quer seja de alguma consultoria ou de alguma universidade ou de algum grande economista, sobre a metodologia utilizada pelo IBGE. Ela é referendada, validada pela OCDE, mesmo o Brasil não fazendo parte. Ela é aceita e referendada pelo Banco Mundial e é a mesma também aceita e validada pelo FMI. E aqui no Brasil, os grandes bancos também monitoram. Você pode ver que antes de publicar o PIB, que foi publicado só na semana passada, na sexta-feira, boa parte das consultorias que também fazem suas estimativas já estavam sinalizando que o PIB brasileiro variou entre 2,8% a 3,1% em 2023. Veja bem, todos estimularam. Quem mais aproxima do cálculo do IBGE é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação independente, não tem mão do governo, tem reconhecimento internacional e também antecipa um pouco o cálculo do IBGE. Portanto, é inquestionável a metodologia. Lembro que essa mesma metodologia foi utilizada no governo Fernando Henrique, no governo Temer, no governo Itamar, no governo Bolsonaro, no governo Dilma, nos governos Lula e no governo Bolsonaro último. Portanto, é a mesma metodologia e a equipe técnica do IBGE é praticamente a mesma, exceto os que se aposentaram. Perfeito, professor. Respondido, Marcelo. E claríssimo, né? Ivaldo, uma das coisas que acho que faz confusão é que normalmente quando se fala de PIB, a pessoa olha o produto a qual ele tem o contato mais próximo. Ou o estado, ou a região, né? Mas isso é um valor médio da soma dos fatores, né? É médio e ponderado, né? Sim. Ponderado. Então não dá para pegar uma economia ou uma região e ter ela com essa métrica, porque ela faz parte do todo. É porque é uma comparação. O PIB ele tem duas formas de você a métrica para avaliar. É um que a gente chama da oferta. Sim. O que é? É tudo que é produzido e ofertado em bens e serviços para a sociedade, para o consumo da sociedade. Então, isso é quanto que a gente produziu, quanto que as indústrias produziram, quanto que o setor de serviços produziu e quanto o setor agropecuário. Então, pelo lado da oferta, são separados em 3 segmentos. O segmento industrial, que é a soma de tudo que as indústrias brasileiras produzem nesse período. A soma de serviços, que é a maior, que tem maior importância na economia, porque é a soma de todos os serviços ofertados, que vai desde os serviços de carnaval, a restaurante, aos bancos, que é um dos motores da economia brasileira, é justamente o principal é o setor de serviços. E o terceiro setor é o setor agropecuário, que é tudo que é produzido de bens na agropecuária e ofertado. Então, do lado da oferta, são 3 segmentos. Indústria, serviços. Nos serviços já estão embutidos os serviços públicos, estão embutidos os serviços de hotelaria, de transporte aéreo, transporte terrestre, estão embutidos os serviços públicos e estão embutidos também o comércio, varejo, atacado, tudo é computado como serviço. E o setor agropecuário. Então, do lado da oferta. Do lado da demanda, você tem o lado de consumo das famílias, o lado do investimentos, consumo de governo, que as pessoas, como que aquela sociedade consome os bens e serviços que são ofertados a ela. Então, essa que é a separação. Nos dados divulgados, por que isso é ponderado? Porque em alguns segmentos o setor de serviços tem uma participação muito forte. Em outros,
o setor de serviços não é tão forte e o setor agropecuário é mais forte. Vamos dar o exemplo, Mato Grosso. Sim. Mato Grosso, o setor de serviços não é tão forte, apesar de que também é muito forte. Mas a agropecuária em Mato Grosso, ela tem uma participação na economia de Mato Grosso muito maior do que nos outros estados. Não é à toa que Mato Grosso é o estado campeão nacional de produção Sim. agropecuária. Então, há uma importância maior. Então, feitas essas ponderações, aí mede-se quanto que cada segmento cresceu. Nos dados divulgados pelo IBGE, demonstra que a economia brasileira cresceu em 2023 12,9%, comparado com o que ela cresceu em 2022. Cresceu 12,9%. É um crescimento que não é o dos sonhos, mas é um crescimento bom. Se o Brasil crescer 2,9% ou 3% durante os próximos 10 anos, vai ser ótimo para a economia brasileira. Porque um dos problemas da economia brasileira é que tem ano que ela cresce muito e no ano seguinte ela afunda. É uma lástima isso. Vamos pegar período Bolsonaro, 2019, cresceu, o primeiro ano do Bolsonaro, cresceu 1,2%. Mas o governo vinha ruim, o governo Temer deixou... Não interessa. Interessa que em 2019 cresceu 1,2%. Em 2020, com a pandemia, aí já é um estrago. A pandemia fez o Brasil cair 4,8%. Porque parou tudo, parou de produzir. As indústrias pararam de produzir, as pessoas não circulavam, os restaurantes estavam fechados, as companhias aéreas não transportavam ninguém. É natural que cai, como caiu no mundo todo. Né? A economia brasileira caiu, mas a chinesa caiu, a europeia e os Estados Unidos. Quando chega em 2021, porque 2020 caiu muito com a pandemia, em 2021, no governo Bolsonaro, houve um crescimento de 4%. Por quê? Porque a base de comparação do ano anterior era baixa. Sim. Quando chega 2022, ela já volta a crescer num patamar que é mais normal na economia brasileira. Cresceu 3%. Sim. Então, engraçado, eu vejo hoje algumas pessoas querendo questionar e nenhuma, só falando asneiras. Eu cheguei a ver alguns áudios de alguns deputados oposicionistas que membros da imprensa me procuraram para avaliar aquilo. Eu me recusei, porque eu falei, não dá para você discutir essas bobagens. O cara formado em WhatsApp. O cara é formado em WhatsApp querendo contestar uma história toda da metodologia do IBGE. Mas eu não vi nenhum desses pessoal que fala sobre a metodologia agora questionar quando essa mesma IBGE disse que no governo Bolsonaro, em 22, a economia cresceu 3%. E cresceu mesmo, não é invenção. Se você olhar comparativamente, este ano o governo Lula cresceu até menos do que o governo Bolsonaro no último ano, porque lá cresceu 3% e agora cresceu 2,9%. Mas é um crescimento bom para a economia de Mato Grosso. Desculpa, a economia do Brasil. O que chama a atenção, Marcela, do PIB de 2023? A força da agropecuária. Professor Vivaldo, eu vou pedir para o senhor fazer uma pausa, porque a gente tem um repórter e essa força merece toda a atenção, porque o senhor vai explanar e eu não quero que o repórter interrompa a sua explanação. Então vamos para a nossa tradicional pausa. Daqui a pouco o senhor traz os detalhes e você não perde. Só sai do rádio para acompanhar a explanação do professor Vivaldo, economista que está aqui na nossa bancada no YouTube CBN-CBA. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua com a nossa primeira entrevista da semana. Só aqui é taca dedo e larga. Aqui é preciso o índice. Seguimos falando sobre o PIB. Lembrando que sexta-feira foi divulgado os dados e o professor Vivaldo Lopes, economista super respeitado, está aqui destrinchando, explicando para você PIB esse de quase 3%. E aí o Brasil voltou a figurar no grupo das 10 maiores economias do mundo. Professor Vivaldo, antes do repórter nos interromper para que as principais notícias do Brasil entrassem no ar, o senhor falava sobre a força da agropecuária. E eu tenho alguns números aqui do IBGE, professor, agropecuária 15,1%, seguido da indústria 1,6% e serviços 2,4%. Mas o senhor destacava a força e explicava para a gente os impactos e também os reflexos nesses números. Então, por favor, pode seguir aí a sua explanação. O que chama atenção, destaca no PIB de 2023,
é a força da agropecuária na economia brasileira. Veja bem, não estou falando de Mato Grosso. A economia de Mato Grosso, enquanto que na economia nacional o PIB do agronegócio varia, dependendo do ano, de 7% a 9% na formação total do PIB, em Mato Grosso varia entre 30% e 34%. Portanto, a força da agropecuária na economia de Mato Grosso é muito maior do que na economia brasileira. Mas duas coisas que chamam a atenção na leitura dos dados detalhados do PIB de 2023. A primeira é que nós crescemos graças à força da produção agropecuária. O Brasil colheu em 2023 320 milhões de toneladas de grão. 320 milhões de toneladas. Quando o Brasil tinha se aproximado mais, chegou a 295 milhões de grãos. Em 2023, a safra toda brasileira foi 320 milhões. Então, isso impulsionou muito a economia. Eu vou explicar em detalhe por que ela impulsiona outros setores. Outra coisa que chama a atenção, como a maior parte da colheita agropecuária, especialmente dos principais produtos brasileiros, os principais produtos brasileiros são soja, milho, cana e algodão. Soja, milho, cana e algodão respondem por 87% da produção agropecuária do Brasil. O restante vem carnes e outros grãos. Então, esses três produziram muito e exportaram muito também. Então, como a maior parte dessa produção se dá no primeiro semestre, o que ocorreu? Em 2023, nós tivemos a economia crescendo forte, de janeiro a março e de abril a junho. Cresceu forte. De julho a dezembro, ficou zero. Praticamente não crescemos nada. Esse 12,9% que o Brasil cresceu, praticamente foi no primeiro semestre. Impulsionado pela agropecuária. Por quê? Porque no segundo semestre a agropecuária tem menor participação. Ela não colhe tanto, é a hora que eles estão decidindo plantar, estão botando as sementes, estão comprando insumos no segundo semestre. Portanto, a economia brasileira teve esses dois grandes movimentos. O primeiro semestre crescendo forte e o segundo semestre crescendo fraco. Na média, cresceu 12,9%. Mas para dar essa média, a agropecuária cresceu 15,1%, como você já falou. O setor de serviços, que é o principal setor da economia brasileira, cresceu 2,4% e a indústria cresceu 1,6%. Que parece baixo, mas nos últimos anos a indústria brasileira estava negativa. Não crescia nem zero, estava menos alguma coisa por cento. Então, só de crescer 1,6% já foi um bom impulso do lado industrial. E essa indústria que mais cresceu foi a indústria extrativista. Gás, petróleo, minério de ferro e ouro e diamantes. E minerais de forma geral. Esses três segmentos que fizeram a indústria crescer. Agora, por que a agropecuária, quando ela cresce, ela esparrama para as outras? Porque ela contrata serviço. Vamos dar um exemplo aqui de Mato Grosso para ver se fica mais fácil. Imagina Sorriso, que produz, 5 milhões de toneladas de grãos. Então, esses grãos produzidos, eles são computados como no PIB da agropecuária. Só que aqueles milhões de toneladas de Sorriso, Sinop, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, né, João? Para sair de lá até o centro de consumo, as fábricas ou ser exportada, ela contrata uma série de serviços. Ela contrata energia elétrica, ela contrata armazenagem, eles contratam internet, eles contratam caminhões, eles contratam ferrovia para transportar. E ferrovia, caminhões, internet, energia elétrica não são computados na agropecuária. Eles são computados no setor de serviços. Para produzir milhões de toneladas a agropecuária de Mato Grosso, ele tem que comprar caminhões, ele tem que comprar coletadeiras, ele tem que comprar tratores, implementos agrícolas. Esses tratores, caminhões e implementos agrícolas não são computados no PIB da agropecuária. Eles são computados na indústria automotiva. Compreendeu, Marcela? Então, quando o agro está crescendo, ele compra mais tratores, compra mais caminhões, compra mais coletadeira, portanto, ele impulsiona também a indústria. Ele compra mais serviços,
Portanto, ele também estimula o setor de serviços. Ele influencia geral. Em todos os setores. Como eles, para produzir, eles têm que contratar pessoas, o que eles fazem? Impulsionam os empregos. Quando impulsiona o emprego, ele dá mais renda para as pessoas. As pessoas vão mais aos mercados consumir. Então, o que mais puxa a economia, faz uma economia crescer, basicamente? O consumo das famílias. Por isso que o setor de serviços é forte. É as pessoas comprando serviços, e quando eu falo comprar serviço, é aquela pessoa que vai viajar de férias, que toma avião, que vai no restaurante, que hospeda no hotel, enfim, todo tipo de serviço. Que pega o avião daqui e vai no Carnaval do Rio de Janeiro, tudo isso está impulsionando o setor de serviços. Mas, se ela não tem renda, ela não faz isso. Então, o setor impulsiona a renda das famílias, e as famílias com mais renda compram mais, consomem mais. Então, o que mais impulsiona, se você tivesse que selecionar dentro do PIB os dois vetores que mais ajudam o PIB, são o consumo das famílias. Quando as famílias consomem, compram mais. Todo tipo, bens, serviços, geladeira, sapato, roupa, serviço. E o investimento, que é quando o empresário decide ampliar a sua fábrica ou o seu negócio. Esses dois são as principais impulsionadores. Então, para a produção agropecuária, quando o cenário está bom, eles também investem mais. Então, esses dois fatores ajudaram muito a economia do Brasil. E só para terminar, nessa parte de consumo das famílias, o que também turbinou, ajudou? Duas decisões tomadas pelo governo federal. Uma, voltar a dar crescimento real para o salário mínimo. Parece uma brincadeira, mas R$ 92 acrescentado no salário mínimo são R$ 92 multiplicado por 30 ou 40 milhões de pessoas que recebem do INSS. E isso impulsiona o consumo, especialmente em pequenas. Antes do governo Lula, o Brasil gastava algo entre 35 a 37, máximo 39, Marcela, bilhões por ano com Bolsa Família. Olha o que eu estou falando. 35 a 39 bilhões por ano com Bolsa Família. Em 2023, o Brasil gastou 169 bilhões com Bolsa Família. Ora, quem pega o Bolsa Família, o que faz? Imediatamente vai comprar coisas. Isso ajuda a aumentar o consumo das famílias. Portanto, ajuda a impulsionar o PIB também. Então, de um lado é ruim, porque se o governo está aumentando seus gastos, provavelmente ele vai aumentar a tributação. Mas alguns gastos que o governo aumenta, eles aparecem no comércio e turbinam a economia brasileira. Perfeita a explanação. É tanto que quando você puxa o PIB dos estados, existe uma diferença. Se eu não estou enganado, Piauí teve um PIB negativo, né? Enquanto Mato Grosso está lá nos primeiros lugares. O Piauí cresceu muito baixo, né? Piauí, Maranhão. E mesmo assim o Piauí, Maranhão e Bahia já tomaram um certo impulso, João. Sabe por quê? Por causa de uma região chamada Matopiba, isso, que é uma região que pega uma parte do MA de Maranhão, isso, TO de Tocantins, PI de Piauí e BA de Bahia. É uma nova fronteira agrícola que o agronegócio está crescendo forte e, portanto, está ajudando. Mesmo assim, como outros setores daqueles estados não cresceram muito, em compensação, enquanto o Brasil está crescendo 12,9%, Mato Grosso está crescendo entre 5,5% e 7,5%. Quase uma China. Quase uma China. Se a hora que divulgar os dados de 2023 do PIB de Mato Grosso, que não foram divulgados, nós vamos poder bater no peito e dizer que crescemos mais do que a China. Sim. Porque a China cresceu 5,2% em 2023. Tudo indica, os dados preliminares indicam que Mato Grosso vai crescer acima de 7,5% em 2023. Entendeu, Marcela? Então, pela primeira vez, nós vamos bater no peito e dizer que Mato Grosso cresceu mais do que a China. Melhor que os chineses. Professor. Nesse dia eu só volto aqui para a gente dar essa notícia para confirmar, junto. Porque muito tempo atrás, eu cunhei um termo num artigo que eu disse que naquela época era muito em voga falar que os tigres asiáticos que cresciam mais, né? Que era Japão, Coreia do Sul, China, Hong Kong. Agora já aparecem outros também. E era um crescimento asiático, chamaram os tigres asiáticos, né? Porque cresceu muito forte. Aí eu disse que Mato Grosso era um tigre pantaneiro, porque o crescimento nosso era igual de Hong Kong, era igual da Coreia do Sul,
Nós estávamos no Pantanal. Alguém falou, mas aqui não tem tigre, Valdo, só tem onça. Falei, se eu falar onça, não vai ficar tão forte quanto o tigre. Né? O tigre dá um impacto maior. Vivaldo, e existe aí, já em funcionamento, mas previsão de ampliar a ferrovia, estradas, construção de hospital, tá? Essas construções pública, privada, elas interferem na questão do PIB? Direto, é como você botar uma injeção na veia, imediato, entendeu? Por quê? Porque é um investimento, direto no sangue. Vamos só pegar alguns exemplos. Só para ficar na ferrovia, eu olhei só de plantas industriais de Mato Grosso, tem umas 5 ou 6 em andamento agora em 2023, que vão representar mais de 20 bilhões de investimento aqui em Mato Grosso. Usinas de etanol e outras, frigoríficos e outras. Mas só a ferrovia vai investir em 24 algo entre 5,5 a 7,5 bilhões de reais. Entendeu, João? Isso vai ajudar a impulsionar a economia de Mato Grosso em 2024. Se a gente traduzir isso para o Brasil, vou ficar só no exemplo para não detalhar muito, a gente não tem tanto tempo aqui. Mas só a indústria automobilística, as 5 grandes indústrias automobilísticas do mundo que tem plantas industriais, tem 4 delas, já tem plantas industriais aqui. E a quinta, que é a BYD, vai produzir carros elétricos lá na Bahia, todas elas anunciaram seus investimentos para 2024. Entendeu, Marcelo? Isso, informação das empresas, não é do governo. Portanto, não é propaganda governamental. Vão investir em 2024, provavelmente 2024, 2025, 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. É um dinheiro estratosférico. Todas elas. Porque a indústria é muito movida por concorrência. Uma anunciou que vai investir, outra ficou quieta e anunciou também, todas elas. Volkswagen, Fiat, a GM, a chinesa BYD, que fabrica os carros elétricos, e sexta-feira deve anunciar oficialmente amanhã, porque aí vai lá na audiência com o presidente da República, né, para ficar melhor, mas já anunciou na sexta-feira a última que faltava, que é a Toyota, que disse que vai investir, já afirmou e anunciou, está público, né, Juliana? Portanto, eu posso dizer, 11 bilhões de reais para ampliar uma fábrica ali em Sorocaba para aumentar, para produzir uma perua ali, uma SUV. Somado isso, dá algo em torno, sem contar com as autopeças. Porque uma fábrica, onde ela chega para produzir carro, ela estimula um monte de pequenas fábricas que fornecem componentes para os veículos. 100 bilhões de reais entre 24 e 25. Portanto, esse ritmo de crescimento de 2 a 3 deve ficar em 2024 novamente. Provavelmente não vamos crescer 3 ou 3,5 em 24, porque a agropecuária, Marcela, já não vai ter tanta força quanto teve em 23. Por quê? Porque já teve quebra de safra, por conta de fatores climáticos. Tem essa previsão de desacelerar, não é isso, professor? Reduzir a produção agrícola em 2024, por conta de seca de um lado, excesso de chuva de outro, demora de chuvas. Isso só em Mato Grosso está estimado uma quebra de safra entre 15% a 17%. Enquanto o Brasil produziu 320 milhões de toneladas de grão em 2023, há uma previsão, se tudo muito bem, vai produzir algo em torno de 300 milhões de toneladas. Portanto, vamos perder uns 20 milhões de toneladas. Veja bem, mesmo assim, vai ser a segunda maior safra da história brasileira. A primeira maior safra da história do Brasil foi em 2023. Em 2024, vai ter quebra de safra, mas mesmo com a queda, o Brasil vai produzir 300 milhões de toneladas. Isso estimula todos os setores, como eu já falei, o setor de serviço, o setor de indústria, o setor da agropecuária. Portanto, o mercado fica meio pessimista, mas tudo indica que a economia brasileira vai crescer entre 2 e 2,5 em 2024. Lembrando, Marcela, que em dezembro de 22, quando termina o governo Bolsonaro, primeira semana de janeiro de 23, que começa o governo atual, a previsão do mercado todo, e eu acho que uma boa dose de má vontade com o governo que estava entrando, afirmava, na média, que o Brasil ia crescer 0,7. 0,7. E o Brasil cresceu 2,9, contrariando todas as estimativas das maiores
consultorias especializadas do Brasil. Essas mesmas consultorias agora estão dizendo que o Brasil vai crescer 2%. Portanto, não é exagerado você dizer que é possível o Brasil crescer entre 2,5% e 3% de novo em 2024. Se for na proporção do erro deles, vai dar 6%. Dá mais ainda, né? Mas desse ano a agropecuária já vai desacelerar um pouco. Portanto, a vantagem para 2024 é que tudo indica que este ano de 2024 o crescimento vai ser mais homogêneo, sabe, João? Sim. Vocês viram aí, enquanto a agropecuária cresceu 15%, o setor de serviços cresceu 2,4% e a indústria 1,6%. Esse ano a agro não vai crescer 15%, vai crescer menos, mas os outros vão crescer um pouco mais. Então vai ficar mais... E nós tivemos muita alteração de período a período, né? Primeiro semestre, alguns meses, segundo semestre caiu. Este ano tudo indica que nós vamos ter o contrário do ano passado, que foi um primeiro semestre forte e um segundo semestre estagnado. Tudo indica que em 2024 vai ser o contrário. Nós vamos ter um primeiro semestre mais fraco e um segundo semestre mais forte. Sem falar que a natureza dá uma mudada, né? Parece que a gente vai sair do El Niño para El Niña. Laninha. Né? E a Laninha, ela tem um... Já atrapalha também, né? Mas me parece que alguns setores na agricultura ela não chega a ser tão ruim, onde precisa de mais água, maior estabilidade, tá? Em relação ao outro. Então, os intempéries do tempo, onde tem agropecuária, vai fazer parte sempre dos nossos cálculos. Né? Professor, eu tenho alguns ouvintes aqui participando, eu vou dar um alô, boa tarde. Tem conterrâneo do senhor aqui antes, deixa eu dar um alô, uma família toda. Lá do Alto do Paraguai, famoso gatinho, Paraguai, né? O João Alves está ouvindo aqui, cadê? Professor, nós estamos num sucesso aqui no nosso WhatsApp. Marcela, estou ouvindo seu entrevistado, meu conterrâneo de Alto Paraguai, família Daltro e Alves, está mandando um abraço para o senhor. Duas famílias queridas, tenho amigos muito nas duas famílias. João Alves, que é uma família de Alves, Jason, Duca e vários outros. E Daltro, que tem também aqui, né, João? Sim, tem. Você Mário Daltro, tem vários Daltro aqui. Tem. E lá da minha cidade. Era uma família muito querida, amiga da minha família e todas as duas com muita relevância na cidade de Alto Paraguai. Estão mandando todo o carinho aqui, respeito e admiração ao seu trabalho. Eu tenho o Glauber aqui, o Eduardo, e a pergunta deles é com relação aos juros preocupantes também. Como é que o senhor explana essa influência dos juros? Tem essa possibilidade de desacelerar também os reflexos? Eles estão pedindo que o senhor detalhe, porque não deu esse foco e eles querem ouvir um pouco mais para compreender a importância e os impactos. Falando. É muito importante, Marcela. Tão importante que em 2023 a economia não cresceu mais por conta dos juros elevados. Juro elevado inibe investimentos. Com juros altos, as empresas tomam menos crédito para ampliar suas fábricas, seus negócios. Com juros altos, o crédito para comprar geladeira, para comprar televisão, para trocar o carro, para comprar qualquer coisa, fica mais caro, as pessoas consomem menos. De agosto de 23 para cá, os juros começaram a cair. Nós chegamos a ter um juros de 13,75%, fechamos o ano em 11,25% e tudo indica que em 2024 nós vamos terminar o ano com 8,75% de taxa básica de juros. Então, enquanto em 2023 os juros atuaram puxando para baixo o crescimento, porque inibe o consumo das famílias e inibe a ampliação de fábricas e de novas plantas industriais, em 2024, com a queda da taxa de juros, que está, cada reunião do Banco Central diminui 0,5%, e eu acho que dos 2 últimos trimestres vai reduzir 0,75%. Quando cai a taxa de juros, também ajuda a reduzir a inflação. Ele melhora o crédito fica mais barato. Então, e a inflação baixa também. Esses dois segmentos atuaram contra a economia brasileira em 2021, em 2022 e 2023 ainda. 2021 e 2020, mais ainda, porque os juros estavam lá muito altos e a inflação alta também. A inflação no último ano, em 2022, estava em torno de 6% e a taxa de juros quase 14%, 13,75%. Em 2023, a inflação já veio para 4%, próximo de 4%, e a taxa de juros baixou para 11,25%. Em 2024, tanto a inflação deve caminhar para 3% a 3,5%, como a taxa de juros para 8,75%. Portanto, inflação e taxa de juros mais baixas
devem ajudar a acelerar a economia do Brasil, assim como ajudou a segurar um pouco o crescimento em 2022 e 2023. E esses planos que o governo faz de vez em quando, o governo Lula no primeiro mandato dele, primeiro e segundo mandato, ele investiu muito em consumo. E lá deu certo, que ele conseguiu movimentar a economia. Parece que ele está voltado isso. Nós tivemos aí o Desenrola, alguns programas, agora parece ter um programa de PAC muito forte, tá? Qual a contribuição disso dentro da economia? Ele tem uma contribuição, mas ela não pode ser permanente, João. Sim. Há um erro de concepção genética, eu digo genética, sim, é um exagero, né? Eu não sou um geneticista, dos economistas do Partido dos Trabalhadores. Sim. E isso, de certa forma, é transmitido para o presidente. Professor, aquela interrupção respeitosa para o repórter CBN, daqui a pouco a gente continua conversando sobre economia, trazendo dados do PIB. É uma pausa bem rápida, não saia daí. Feira 4 de março de 2024, seguimos aqui com a nossa entrevista do dia. E minha gente, olha, eu vou dizer uma coisa, não tem nem como agradecer tanto carinho ou coisa boa começar a semana recebendo o seu boa tarde, a sua mensagem, a sua sugestão de pauta e a sua participação. E hoje recebendo o economista Vivaldo Lopes, muita gente parabenizando o professor a iniciativa de começar a semana com economia, dizendo que, olha, professor, nós somos líderes no horário, diz que está imbatível esse nosso faleiro aqui, professor. Que bom. E é daí para cima, né? Ei, ninguém segura nós, professor. É para cima. É assim. Vamos lá, para frente e para cima. Alguns tentam, professor, mas faleiro mesmo nesse nível igual, aqui, gente? Não tem. E se usar a expressão faleiro já deu errado. Não faça E olha, a nossa tendência é melhorar, hein? É melhorar. Tem surpresa esse mês. E eu estou fazendo gestão que a economia ela permaneça com a gente daqui a um tempo. Subindo. É nesse nível. Isso. Indicadores positivos. Até porque Vivaldo e eu já temos uma parceria que deu certo. Então, se ela vir para cá, vai dar mais certo ainda. Olha isso, professor Vivaldo. Porque agora a gente acrescenta um ativo que a gente não tinha. A gente acrescenta a Marcela. Então, lá, se a gente sobe lá... Tá vendo, professor? O que eu não tenho de tamanho, professor, eu tenho de... professor, além de uma sabedoria, uma simplicidade, está sendo um grande aprendizado, uma honra conhecê-lo pessoalmente. Aí a gente entende, né, professor? Aquela qualidade dos grandes, da simplicidade, da forma tão didática. Tem muita gente agradecendo aqui pela forma que o senhor está explicando. Que bom, que bom. Eu dei aulas durante 12 anos, eu dei aula de introdução à economia. É a primeira disciplina que os alunos têm contato com a economia. Então você é forçado a simplificar, senão o aluno assusta, abandona o curso logo em seguida. Sim. Então há um esforço professoral, didático de simplificação. Notei na minha vida profissional que quando as pessoas procuram o especialista, ela quer que o especialista traduza em linguajar bem simples para ela. Então é um esforço, não é tão fácil na área de economia, mas é o ideal, né? Perfeito. Nessa volta, professor, se me permite, eu gostei bastante de uma mensagem aqui. A gente tem uma audiência qualificada e muito atenta. E o Ederson, ele está dizendo, Marcela, muito importante os números. No meu caso, eu tinha uma impressão pessimista. E aí vem o PIB e mostra o contrário. A impressão de que muita gente... E o professor citou um estado, que inclusive foi negativo, se eles têm os números de outros estados para compartilhar e demonstrar também o desempenho do estado de Mato Grosso. Olha, eu posso falar... Você ia falar, João? Ou não? O governo do estado soltou uma tabelinha, né? Logo que ela é prévia, vai ser concluída agora. Por aquela 2023, nós somos primeiro lugar. Em crescimento. Em crescimento. E o Piauí... Não me lembro agora se é Piauí e o Maranhão que ficava com um crescimento negativo de 0,1, negócio assim, né? Mas vai sair sim, só que essa ainda não é oficial, oficial segue na frente. O PIB dos estados, Marcelo, eles são produzidos também pelo IBGE. O cálculo oficial que o mercado vê, respeita e usa são os dados do IBGE. E, infelizmente, os dados detalhados do PIB de cada estado, eles são publicados 2 anos depois. Portanto, os dados de 2023, detalhados do PIB de cada estado, só estarão disponíveis em 2025. Ocorre que o IBGE fez um convênio com grande parte dos estados, e Mato Grosso é um dos primeiros, pioneiros, e tem uma equipe de excelência. Eu vou até aproveitar para elogiar Eduardo... já ia falar Eduardo Bolsonaro, Eduardo Matsubara, que é o líder da equipe, do secretário Basílio Bezerra. Isso.
Eles têm uma equipe de economistas, de profissionais, Marcelo, aqui em Mato Grosso, na Secretaria de Planejamento e Gestão, que acompanham usando a mesma metodologia do IBGE. Eles compilam os dados, formatam os dados de Mato Grosso e mandam para o IBGE. Aí o IBGE pega o de Mato Grosso, levanta de todos os estados e aí publica oficialmente o PIB dos estados, detalhadamente. Esses dados levantados em cada estado, eles podem ser usados preliminarmente. Entendi. Preliminarmente. E os dados preliminares já publicados, tornados públicos, estão disponíveis no portal da Secretaria de Planejamento, indicam que a economia de Mato Grosso cresceu forte, 7,5%, em 2023. Portanto, praticamente 2,5 vezes o que cresceu o Brasil. Puxado pela agropecuária. Né? Eu lembro bem isso. Eu já vi professores, não são nem economistas colegas. Alguns professores até me questionando que a economia de Mato Grosso não pode estar crescendo tanto porque o agro não é a principal componente do PIB. E eu respondo para os meus professores assim, realmente. Só que o agro, ele impulsiona os outros setores. Ele impulsiona os outros setores. Eu lembro, João, eu fui dar uma palestra lá em Lucas do Rio Verde, acho que é Lucas, não, Sorriso. E é comum, eu vou dar a palestra à noite, chego um dia antes, se possível, de manhã, almoço, e vou dar uma circulada na cidade, conversar. E me espantou quando eu passei na frente de uma concessionária, e lá tinha 150 caminhões de carga. Me chamou a atenção, eu pedi para o colega que estava, vamos voltar ali para... Falei para o gerente da concessionária, ele achou estranho, um cara de terno e gravata, lá não é comum. Que bem seja isso. É fiscal? O senhor é juiz, o senhor é advogado, o senhor é auditor da Receita Federal. Eu falei, não, eu sou só um professor que estou querendo entender algumas coisas aqui. E perguntei para ele sobre aqueles caminhões, mas como é que você tem tantos caminhões numa loja de venda de caminhões de carga lá em Sorriso? Porque isso é muito capital empatado, né? Você tem que comprar da fábrica, paga a fábrica, depois revende. Ele olhou para mim, riu assim meio... Falou, eu já vi que o senhor não é daqui, né? Falou, não sou mesmo, sou lá da capital. Ele falou, senhor, esses 150 já estão todos vendidos, só vou entregar e já encomendei outros 150. Lá em Sorriso. Quer dizer, o agro, ele impulsiona os demais setores, tanto a indústria quanto o setor de serviços. Então, impulsiona. Agora, no caso de Mato Grosso, os dados preliminares indicam que Mato Grosso é a economia que mais cresceu em 22 e 23 comparado com as demais. Tem alguns estados que estão crescendo forte, impulsionado por alguns fatores, Marcelo, mas é que eles tinham uma economia muito baixa, aí de repente leva um impulso, aí percentualmente às vezes até ultrapassa Mato Grosso. Vou dar o exemplo de Rondônia. Nos últimos dados, Rondônia cresceu mais do que Mato Grosso. Mas quando você olha o PIB do Mato Grosso, ele representa 2,3% do PIB nacional. Entendeu? O PIB nacional, hoje, com essa divulgação do IBGE, está em 11 trilhões de reais. Traduzidos são algo como 2,2 trilhões de dólares, convertido em reais nossos, é quase 11 trilhões de reais. Então, 2% disso, Mato Grosso está chegando a quase 2,4 trilhões, 243 bilhões o nosso PIB. O PIB de Rondônia é algo em torno de 60, 65. Então é bem menor. Mas, às vezes, num ano, ela cresce percentualmente mais do que o nosso, porque a base de comparação do ano anterior era baixa. Mas seguramente o Mato Grosso deve, quando publicar oficialmente, deve ficar entre primeiro ou segundo lugar de crescimento da economia do Brasil, entre os estados do Brasil. Há um questionamento, Vivaldo, o governo federal, faz parte do governo federal, aumentar muito os gastos públicos. O que significa isso dentro do PIB? Ele pode prejudicar o PIB? Não, ele ajuda o PIB no curto prazo e prejudica no longo prazo. Por que prejudica? Aí eu vou falar para você uma coisa que eu considero uma falha genética dos economistas do Partido dos Trabalhadores e, de forma geral, dos economistas de esquerda, que eles insistem muito que o governo tem que botar dinheiro para impulsionar o consumo. Lembra em 2009, quando teve a crise de 2008, o Lula veio
a público, dizendo que ia tirar o IPI da linha branca. Da linha branca, que é linha branca, que é geladeira, ventilador, fogão, frigobar, micro-ondas, máquina de lavar. Material lavar. Logo você vê que vocês não compram muito, né? Ele tirou o IPI, baixou a taxa de juros para as pessoas comprarem mais. Sim. Isso é válido num período curto. São chamadas políticas anticíclicas. Sim. Quando a economia quer entrar em recessão, você injeta dinheiro para as pessoas comprarem, consumirem e dar um impulso na economia, no PIB. Não pode ser permanente. Qual que foi um dos problemas do último governo Lula, 2009, 2010? Sim. Ele manteve essa política até o final de 2010. Quando vem a Dilma, ela permaneceu, até turbinou mais. Resultado, qual que é o prejuízo de longo prazo? Ela aumenta a inflação. Sim. Quando aumenta a inflação, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Porque as pessoas ficam pensando, por que esses perversos do Banco Central ficam aí aumentando a taxa de juros para estragar a vida do país, estragar a vida... Por quê? Porque eles precisam combater a inflação. E para combater a inflação, se aumenta o juro para reduzir o consumo. Então, no curto prazo, quando o governo fica injetando dinheiro para as pessoas, as famílias consumirem mais, ele dá um efeito nos primeiros 6 meses. Mas no médio e longo prazo ele pode virar inflação alta. E não tem coisa pior. Não tem coisa pior para a sociedade, especialmente para as famílias mais pobres, do que a inflação. Muito, 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 muito pior do que taxa de juro alta. Porque a taxa de juro alta, você pode ter a prerrogativa de não consumir, não tomar dinheiro emprestado ao juro. É uma escolha, né? É uma escolha. Inflação alta, não é uma escolha. Não é uma escolha. O seu salário vai ficar corroído, os preços vão aumentar no mercado, sua renda não. Então, é pior, muito pior do que juros altos são inflação alta. A gente tem visto a Argentina, né, professor? Argentina, exemplo clássico. Uma inflação de 324% ao ano. Brasil dos anos 80. O Brasil já teve ano aqui que nós tínhamos 40% de inflação ao mês. Se não fosse o Plano Real, a gente podia estar igual a Argentina. Os mais jovens não lembram disso, né, Vivaldo? Mas é o seguinte, o pessoal que recebia salário ia de manhã cedo para pegar o salário e comprar antes do meio-dia. Porque se comprasse cedo, era um preço. Muitas vezes à tarde o preço já era outro. Não, e a madrugada era um inimigo de todos nós. Exato. Porque era de madrugada que eles remarcavam os preços. No apagar das luzes. De madrugada. Você entrava no mercado, os caras maquininha. Eles fechavam o mercado à noite e madrugada reajustava os preços. Quando você ia comprar no dia seguinte, a carne do dia anterior já estava modificada. Enfim. E a gente assistia o jornal à noite para saber quanto que ia subir. É muito perversa a inflação. Então, se o governo fica estimulando artificialmente o consumo, ele produz um resultado no curto prazo, que melhora a economia, pode crescer, mas aumenta a inflação, e com a inflação alta, aí tem que aumentar a taxa de juros, aí vira um círculo perverso, né, que a gente chama, um círculo não virtuoso, né, um vicioso. Sim. Então não funciona bem. Eu falo que tem alguns erros genéticos dos economistas de esquerda, que são impulsionar o consumo por meio de estímulos sociais ou crédito fácil. Segundo, estatizar demais. Você vê que, se a gente prestar atenção, antes do governo Lula entrar, ele falava que ia trazer de volta, reestatizar a Eletrobras, ia rever a lei do saneamento. Está numa briga com a Vale agora. É uma briga insana, né? Insana. Porque a Vale é uma empresa privada, é a maior empresa brasileira, totalmente privada, tem acionistas internacionais e nacionais, e o governo federal, o senhor presidente Lula, não tem nada que meter o bedelho na direção da Vale. Ele tem uma participação lá por meio do Fundo de Pensão do Banco do Brasil, que é 8%, mas é 8% de 100. Então ele também não pode determinar. Então tem que intrometer. Assim como ele não pode intrometer para escolher o presidente do Banco Itaú, ele também não pode intrometer para escolher o presidente da Vale do Rio Doce. É a minoria barulhenta, professor. Barulhenta. E o terceiro fator que eu noto nos economistas de esquerda é estatizar demais. Então impulsionar gastos artificialmente com dinheiro público. Segundo, na maior parte das vezes, estatizar demais, querer fazer tudo estatal, ou ao máximo que puder. E o terceiro é muito concurso público, né? Agora mesmo, se olhar esse Enem dos concursos, vai contratar mais 10 mil pessoas para os órgãos federais. Não vejo isso como interessante. Porque isso aumenta os gastos públicos. Sabe, Marcelo, aumenta os gastos do país, falta dinheiro para pagar esses gastos, o que é que o governo tem que fazer? Ele tem que ir ao mercado, lançar título e tomar dinheiro emprestado, fazer dívida. Além de aumentar a dívida pública,
como todo mundo que vai comprar títulos do governo, ele não paga o mesmo juro que paga, não aceita pagar o mesmo que paga para um Itaú, para um Bradesco, para um Santander, o governo tem que pagar juros mais altos para tomar dívida no mercado. Sim. E isso aumenta a dívida e aumenta a inflação e a taxa de juros. Professor Vivaldo, a gente caminha para os minutos finais e tem muito assunto. Tem um ouvinte aqui perguntando sobre exportação e importação, esse impacto também. Tem muita coisa para ser dita, mas o nosso tempo é curto, a gente ainda precisa girar com os destaques dessa segunda-feira em respeito à nossa audiência. Eu vou deixar o microfone aberto à disposição para as considerações finais, se faltou algo importante que o senhor queira destacar e principalmente, professor, parabéns pela explanação, porta aberta e microfone vermelho à disposição para o senhor voltar mais vezes. Olha, eu vou pontuar uma coisa que eu acabei não falando. Exportações. Foi um dos itens mais importantes para o crescimento do país, foram as exportações. Foi o maior saldo comercial, o maior volume de exportações do Brasil de toda a história brasileira. Nós chegamos quase a 300 bilhões de dólares em exportações. Né? Então tivemos um saldo comercial. Quando exporta mais, você traz mais divisas de fora do país para dentro do país. Então, as exportações contribuíram muito. Minério de ferro, petróleo, agro de todo o setor, cana, milho, soja, enfim, produtos florestais. E outro fator que eu chamo a atenção é que o crescimento da economia brasileira, 2,9, não é um super crescimento, mas em relação à expectativa foi muito, 3 vezes acima da expectativa. Mas o que é mais interessante, Marcelo, é que foi um crescimento saudável. Por quê? Quando você cresce muito forçando o consumo, você estimula a inflação. E no caso brasileiro, nós tivemos as seguintes equações: PIB crescendo, taxa de juro caindo e inflação caindo. Então, o fato da gente ter crescido 3%, mas com uma inflação em torno de 3, 3,5%, é surpreendentemente positivo. Significa que o crescimento da economia brasileira não foi inflacionária, o que é muito interessante e pode estimular o Banco Central a baixar mais o juro ainda. Muito obrigada, professor. Volte sempre, portas abertas. Que dupla, hein? Quem sabe ele fica, né? Quem sabe ele volta vamos de forma contínua. Gostou? Gostei de todos. O João e a Juliana já conhecia você. Foi uma surpresa agradável. Eu já falei para você, eu ouvi sua voz, parecia grandalhona. Mulher... Não precisa voltar nesse assunto, professor. Como diria lá no Gatinho, no meu garimpo. É pequenininha, mas bonitinha. Mas vamos fazer gestão aqui para... professor. Temos sempre uma consultoria aqui na parte econômica, é muito importante. Importantíssimo. E para o nosso ouvinte também, né? Entender. Inclusive na parte de investimento, viu, Washington? Exatamente. Especialista em investimento. O Washington gosta muito, inclusive. O Washington vai contar com a consultoria daqui a pouco. Pô, deixa a Vale quieta. Né? Deixa lá, não, Washington. 15h52, eu vou pedir para o professor Vivaldo se ele pode aguardar para a gente fazer a nossa foto oficial aqui do programa, porque a gente vai girar notícias importantes, já convidando você para acessar o nosso site cbncuiabá.com.br. Mas antes, Washington, vamos aos destaques desta segunda-feira. Começamos com o destaque do dia. O desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou nesta segunda-feira o